Olá pessoal, iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Visão. Meu nome é Rafael Martinez, coordenador médico do grupo CBCO, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre retina e vítreo. E os nossos convidados do Hospital de Olhos de Palmas, Dr. Tauan de Oliveira e Dr. Giuseppe Gracioli, vão falar um pouquinho para a gente sobre isso. Aproveitando já o início do nosso podcast, não esquece de nos seguir, ativar as notificações no sininho e seguir as redes sociais do Hospital de Olhos de Palmas, que é @HOPalmas. Começar com o Dr. Tauan, que além de oftalmologista, atua na área de retina e vítreo, também é diretor técnico do Hospital de Olhos de Palmas. Dr. Tauan, bom dia. Bom dia. Dr. Giuseppe, oftalmologista também, atua na área de retina e vítreo. Oftalmologista do Hospital de Olhos de Palmas também, Dr. Giuseppe, bom dia. Bom dia. Dr. Tauan, como é que foi essa oftalmologia na sua vida, a sua formação? Onde você estudou a graduação em medicina, onde você fez a sua especialização? Assim, eu tive uma influência já desde cedo do meu pai, né? Meu pai é oftalmologista, né? E aí, sempre vendo ele atuar, né? Então, já me interessei muito pela área médica, né? E aí eu já morava aqui em Palmas, né? Na época ainda não tinha a faculdade de medicina aqui. E aí eu fui para Goiânia estudar. E aí fiz a faculdade em Goiânia, né? Fiz na UFG, né? Até então, eu não pensava em oftalmologia, né? Isso é interessante, hein? Tava achando que você... Mesmo meu pai sendo Desde oftalmo... sempre, achei que desde sempre seria oftalmologia. Não, assim, mesmo meu pai sendo oftalmo, eu não tinha muito interesse pela área de oftalmologia, né? Mas aí na faculdade, assim, fui me interessando por outras áreas, né? E aí, ali por volta do terceiro ano da faculdade de medicina, eu comecei a frequentar muito a área de oftalmologia, para conhecer, né? Como já tinha influência, né? Falei, vou conhecer a parte de oftalmo para ver se eu gosto, né? E acabei achando muito interessante, gostei, né? E acabei seguindo por aí, né? Então, fiz a faculdade no UFG, lá também eu fiz minha residência e minha subespecialização, que é o fellowship, né? Que a gente chama, em retina. Também fiz em neurooftalmologia, né? E também na mesma faculdade eu fiz também o mestrado, né? Sua formação. Segura aí que eu vou te perguntar um pouquinho da oftalmologia. Dr. Giuseppe, e sua formação? Fiquei sabendo aí que o senhor veio meio de longe. Sou lá do Rio Grande do Sul, lá do frio, agora em terras palmenses, aqui no calor. Eu fiz a minha faculdade em Santa Maria, na Universidade Federal, que é uma cidade lá do centro do estado. E aí depois a residência fui para Porto Alegre, fiz na Santa Casa. É um serviço bastante bom, assim, a gente gostava, tem boas memórias aí desses dois lugares. Aí. E depois eu fui subindo, fui parar no CBV, né, para fazer o fellowship, como o Dr. Tauan falou aí, que é essa subespecialização em retina e vítreo lá com o Dr. Marcos. E também excelentes lembranças de lá. E no final da minha passagem por lá, existia essa oportunidade aqui para Palmas. Eu vim aqui para passar 2 anos e estou aqui há 11. Então a gente vai tomando aí um amor pela cidade e gostando de trabalhar aqui com o grupo. Então já estou há 11 anos como palmense, já sou um palmense. Vou pedir para vocês então agora um testemunho por que oftalmologia. E aí você pode olhar direto ali, ó. Por que a oftalmologia? Assim, da parte de oftalmologia, o que me interessou muito, o que me cativou muito foi a questão do espectro, assim. A oftalmologia, ela abrange muito, sabe? Então, assim, a gente trata desde recém-nascido até o paciente idoso, né? Então, a gente lida com pacientes que têm uma saúde, assim, tanto pacientes rígidos, né? Saudáveis, né? Que a gente proporciona uma melhor qualidade de vida, e também pacientes muito debilitados, né, que têm doenças graves, né, e que precisam muito do auxílio médico, né. E assim, o resultado visual, a reabilitação visual que a gente consegue para esses pacientes, né, a gente consegue proporcionar, né, através da medicina, é muito impactante, né, tanto na vida do paciente como do médico, né. A gente fica muito... assim, se sente muito grato, né, à medicina, né, por poder proporcionar ao paciente resultados assim que influenciam muito na vida, né. Então, assim, a questão da visão para o paciente, né, é muito... O resultado que a gente
proporciona é muito visível, né, na qualidade de vida do paciente, né? Acho que eu complementaria que a gente age até na família ali do paciente, né? Porque se a gente consegue tirar um paciente num estado de cegueira bilateral e deixa ele um paciente para visão subnormal, né? Que é mais uma área que a gente atua de retina, que muitas vezes não atinge aquela visão completa, mas a gente consegue trazer ele para um estágio um pouco anterior, a gente influencia até o meio onde é que ele vive, né? Reintroduz esse paciente no mercado de trabalho, então é interessante. E assim, até assim, na nossa área, né, que é a parte de retina, né? Então, geralmente, assim, não todos, né, mas grande parte dos pacientes são pacientes idosos, né? Então, que eles tinham uma certa visão até um período de tempo e, de repente, você tem uma baixa de visão, né? E o paciente idoso, ele, como tem a questão física, né, um pouco mais limitada, usa muita visão, né? Então, o paciente, quando tem uma perda visual, ele se sente muito limitado, né? E essa reabilitação, né, é muito significativa, né? Então, assim, acaba que mexe muito com a gente também, né? Acho que com o Giuseppe também acaba pegando muito isso, né? Com certeza. A mesmo questionamento, Giuseppe, eu vou falar para o senhor, falar para quem está assistindo o senhor ali, ó, naquela câmera, por que o senhor escolheu oftalmologia e depois retina? Então, além de tudo isso que a gente estava conversando aqui, que o doutor estava levantando esses pontos de a gente, muitas vezes, ser um diferencial na vida do paciente, da família do paciente, também é uma especialidade que te permite assim, unir uma parte clínica, uma parte de investigação diagnóstica, uma parte de procedimentos também, de cirurgias. Tem uma rotina bastante dinâmica, por um dia a gente está no consultório, outro dia a gente está no centro cirúrgico, outro dia a gente está fazendo laser, outro dia a gente está numa UTI, que a gente atua também em diversas áreas, né? Muitas vezes fazendo laudos de exames complementares. Então, a oftalmologia é uma mini medicina, porque você pode ser um radiologista, você pode ser um cirurgião, um médico clínico. Então, é interessante esse ponto também. Né? Isso que te cativou você? E cativou também por causa disso. Entendi. O Dr. Tauan falou uma questão interessante da oftalmologia e da retina, que é a nossa também área de atuação, que pega todas as idades, né? E até seres humanos que ainda não deveriam ter nasceram muito antes da hora, né? Então a prematuridade é um tema importante para a gente falar sobre retina. Eu fiquei sabendo também que o senhor faz bastante exames, inclusive nas UTIs, né? Isso. De prematuro. Qual que é essa importância do exame nesse bebezinho que nasceu prematuro? E qual que é a importância do trabalho da oftalmologia nas UTIs também? Então, assim, só fazendo um parênteses, assim, talvez para quem esteja nos escutando, para entender melhor, antigamente as UTIs neonatais, né, conseguiam uma sobrevivência das crianças de até 2 quilos, né? Então isso há, 20 anos atrás, isso foi melhorando e hoje em dia as UTIs conseguem que uma criança, como você falou aí, de talvez 1,2 kg, 1 quilo, sobreviva, né? Isso é ótimo. Só que isso carrega, né, que essas crianças, muitas patologias vêm junto. Então, uma dessas patologias, que é uma patologia super importante, é um crescimento anormal dos vasos que acontece do fundo do olho, que é a tal da retinopatia da prematuridade. Assim como o Dr. Tauan, a gente atua nessa área aí também. Então, eu tenho até, assim, bastante orgulho de dizer isso, assim, que desde que eu cheguei em Palmas, aqui desde 2011, assumir essa área, que é uma área mais focada, assim, que geralmente o oftalmologista acaba não seguindo tanto. É um exame difícil, né? É um exame difícil, tem que se deslocar para a UTI, né? E desde desse período todo aí, de 10, 11 anos, a gente já tem um histórico de tratamento de mais ou menos umas 40 crianças, que eventualmente poderiam ter evoluído para uma sequela visual grave, eventualmente uma cegueira, o que é um fato assim extremamente grave, triste, né? E traz consequências para a família. A mãe deixa de trabalhar quando tem uma criança que tem uma deficiência visual em casa. Então é algo que eu gosto muito, assim. Essa área eu gosto de atuar bastante. Essa área da prematuridade é importantíssima. Né? A gente conhece muito o Novembro pelo Novembro Azul, né? Mas existe também em novembro o Novembro Roxo, que ele trata da prematuridade, alerta a população, alerta as autoridades, alerta aos médicos, né, da importância de avaliar esse prematuro para evitar justamente isso, né, para evitar que ele possa perder a visão ou ter uma sequela grave, né? E é interessante porque às vezes as pessoas não sabem que
que tem tratamento. Às vezes o diagnóstico feito precoce, né? Ou o diagnóstico feito no início ali daquela doença na retina do bebezinho prematuro, o tratamento, existe vários tipos de tratamento, né? Mas o tratamento pode inibir sequelas. Esses tratamentos consistem em quê? Basicamente tem duas modalidades, né? Tem uma modalidade que é o mais realizado, assim, e que a gente chama na medicina que é o padrão ouro, né? Que é a realização de fazer laser na retina, né? Então a gente faz laser em uma parte específica da retina justamente para preservar a parte boa, né? Então existem duas partes lá da retina, uma parte pode dar problema no futuro, então a gente faz um bloqueio com laser naquela região, vamos dizer assim. Mas existe outro tipo de tratamento que está entrando também como nesse arsenal de ferramentas que a gente pode usar para tratar a retina dessas crianças, que é a terapia com um anticorpo lá dentro do olho. Então isso também consegue, de uma forma até, em alguns casos, até melhor do que o laser, porque ele deixa menos sequela. Então, tratamento novo, que está sendo ainda estudado, né? Mas que é bastante promissor e que eventualmente muito bem indicado para alguns casos específicos, principalmente naquelas crianças que nasceram muito prematuras. Tem crianças assim que nasceram, que eu tratei com 700 gramas, 800 gramas de peso de nascimento, então essas são até mais para esse tratamento novo aí que está existindo. Essas são aplicações da medicação, né, dentro do olho, né? Dentro do olho. A importância da prematuridade, mas a importância também de todas as famílias entenderem que as crianças prematuras ou não prematuras precisam fazer um acompanhamento oftalmológico, né? O famoso teste do olhinho, que aí às vezes ele tem aquele teste mais simplificado, que é feito do reflexo vermelho, e tem o teste mais abrangente, que é feito no consultório de oftalmologia. É importante a gente falar isso, é importante saber para as famílias e para as mães e para os pais a importância que é o segmento e essa primeira consulta da criança que nasce, né? O que você tem para a gente falar um pouquinho sobre essa primeira consulta do oftalmo e esse segmento aí dos primeiros anos de vida? Assim, é bom diferenciar também assim, aquela questão do teste do olhinho, né? Que o pediatra faz, é uma triagem que a gente chama, né? Que eles vão detectar alguma alteração, às vezes, muito grosseira, né? É claro que, assim, pode às vezes, detectar alguma coisa delicada ali, que já está no início, né? Mas, na maioria das vezes, serão alterações grosseiras, né? Que ele vai jogar a luz, né? É como se fosse aquelas fotografias antigas, né? Que você tira a foto e você vê o reflexo do olho, parecendo olho de gato, né? Então, o teste é mais ou menos aquilo, né? A gente vê aquele reflexo vermelho, que é o normal do olho. Mas, como você falou, o teste do oftalmologista, ele vai além disso, né? A gente fala que é o teste do olhinho também, né? Mas ele abrange muito mais coisas, né? A gente consegue ver com muito mais detalhes as estruturas oculares, né? Então, não só o reflexo, né? Mas a gente, além do reflexo, a gente vê a estrutura que causa esse reflexo, que é a retina, né? A gente vê com detalhes da retina, né? A gente consegue avaliar o cristalino para ver se tem uma catarata também, né? Muita gente não sabe, né? Pode nascer com catarata. A gente espera a catarata, às vezes, lá na idade avançada, né? E a córnea também, a parte da frente do olho, né? Então, assim, várias alterações, né? De nascimento, né? Que a gente chama de congênitas, né? A gente consegue detectar e, como você mencionou no início, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido a gente institui o tratamento e melhor é o resultado, né? Então, assim, a gente consegue proporcionar um resultado melhor, né? Como você falou da catarata, né? Catarata congênita. Né? O paciente que já nasce com a catarata congênita, dependendo do tipo, às vezes a gente tem que operar rápido, né? Operar o bebezinho. O paciente com retinopatia da prematuridade, como o José falou, né? A gente tem que ter um segmento, porque na hora que precisa do tratamento, aquele tratamento tem que ser o mais rápido possível, né? Isso sem contar que, eventualmente, até um caso mais grave ainda, como um tumor intraocular, que eventualmente pode acontecer numa criança, né? Temos o retinoblastoma aí, pode eventualmente ser detectado até pelo pediatra lá, que encontrou um teste de reflexo vermelho alterado, caminhou para o oftalmo conseguiu detectar realmente, através de enxergar realmente, como o Tabata estava falando, né? Que a gente consegue enxergar realmente a retina, né? E aí iniciaram um tratamento mais precoce, né? As duas sociedades, né? A Sociedade
brasileira, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, chegaram àquele consenso de uma consulta ao nascimento, uma consulta aos 6 meses, né? E depois de ano em ano, uma vez por ano, para justamente tentar diagnosticar aquilo que é possível diagnosticar de imediato, ou prevenir coisas, ou diagnosticar no começo, né? E principalmente nesse eixo de visão, né? Esse eixo de visão de estar tudo transparente. A primeira parte que é a córnea, o cristalino transparente, o vítreo, que a gente vai conversar um pouquinho, a retina, para o desenvolvimento da visão. E uma das coisas mais temidas e está bastante divulgada ultimamente é o retinoblastoma também. Se consegue um diagnóstico precoce, tem um tratamento bem eficaz hoje, né? E a gente sabe, por exemplo, aqui em Palmas, em Hospital de Olhos de Palmas, está preparado para estar atendendo em todas essas etapas que a gente falou de vida da criança, né? Falamos de vítreo e falamos de retina. Eu acho que muita gente não sabe o que é vítreo e não sabe o que é retina e por que nós escolhemos essas patologias e problemas do vítreo e da retina. Vamos falar um pouquinho o que é o vítreo e o que é a retina? E aí? Vamos lá, então. O vítreo é um gel, né, que tem dentro do olho e ele é um colágeno, né, com bastante água ali, uma água misturada com colágeno. Ele dá importante, né, na formação do olho, dá o suporte todo. Então, eventualmente, né, podem acontecer patologias, doenças, né, que tiram a transparência natural do vítreo, porque o vítreo, assim como todas as estruturas oculares até a gente chegar na retina, tem que ser tudo transparente, tem que ser a córnea transparente, cristalino transparente e o vítreo transparente também. Então a gente tem algumas patologias, como opacidades, né, como hemorragias, que podem acontecer dentro do olho, e como opacidades inflamatórias, né, que podem inflamações ocorrer dentro do olho, que tiram essa transparência do vítreo. E aí, muitas vezes, o médico que trata disso, que é o médico que a gente fala, né, que é o médico especialista em retina, ele acaba tratando essa parte também, né, porque as duas estruturas são interligadas, eles são vizinhas. Coladas praticamente uma na outra, né? E até da retina, né, eu falo muito no consultório para o paciente entender a parte da anatomia, né, é o que a retina é como se fosse um papel de parede, entendeu? Então ela está grudada lá no fundo do olho, né? E o vítreo, como o José falou, esse gel ele preenche toda a cavidade, a gente está dentro de uma sala, né? Então esse gel está todo dentro dessa sala e ele está grudado nessa retina, né? Então essa interação entre a retina e o vítreo, né, causam diversos distúrbios, né? Tanto distúrbios naturais, né, que vão acontecer pelo envelhecimento do olho, né, como distúrbios patológicos, né, doenças, né, que aí às vezes precisa de uma intervenção e talvez até cirurgias, né? Então talvez um principal sintoma do vítreo, já que ele é transparente, é qualquer doença ou situação que ele perda a transparência, ou inflamação, ou infecção, ou sangramento, um trauma, né, um sangramento. Mas das opacidades, então, se a gente pode falar para o paciente se preocupar, claro, toda vez que a visão de qualquer forma embaçar. Embaçou, procurar um oftalmologista para fazer a avaliação, né? E ele vai ver se esse embaçamento é do vítreo ou não. E é muito comum, pelo menos na região, que um das principais patologias que embaça é a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela vem de onde, essa toxoplasmose ocular? A toxoplasmose, assim, é uma doença infecciosa, né? Então é infecção. E na maioria das vezes é uma infecção que você pega por transmissão pelo gato, né? Então o gato ele tem uma infecção, né? E aí essa infecção é passada pelas fezes dos gatos, né? E aí elas contaminam o alimento, né? Então a pessoa vai lá, come, né? Foi lá, comeu aquele alimento mal lavado, mal higienizado, né? E aí esse micro-organismo ele entra no corpo, né? Causa uma infecção primária, que na maioria das vezes é uma febre, né? Tem uma íngua no corpo, alguma coisa assim, né? E aí passa, né? Não causa nada. Pode causar no olho, né? Mas na maioria das vezes no olho ela vem... Não acontece nada. Ela vem secundariamente. Então o paciente já não tem nada, de repente aparece no olho, né? Isso assim é uma das formas, né? Como a gente estava falando de criança, né? Então assim, a toxoplasmose ela também pode ser congênita, né? A mãe ela pode pegar durante a gravidez, toxoplasmose, e aquele parasita, né? Aquele micro-organismo, ele entra através da placenta, vai para o bebê, e aí geralmente é uma infecção muito grave, né? Dependendo da época da gestação, né? Pode causar consequências muito graves, né?
E também é uma das doenças que a gente detecta nesse exame, né? Então eu até citei um pouco a toxoplasmose justamente para a gente fazer esse link entre infância e adulto, né? Porque o adulto pode ter a toxoplasmose ocular e essas doenças da retina, elas secretam substâncias para o vítreo, embaçando o vítreo, caindo a qualidade de visão. Então, chega no seu consultório, você vai fazer o diagnóstico dessa toxoplasmose e quando vem da gestação, também pode vir com essa infecção dentro dos olhos e causando aí sequelas para a vida toda, né? Dependendo da região, né? Que essa doença... Basicamente, a retina pode ser dividida em duas regiões, uma região central, né? Que é a região mais importante da nossa visão, da nossa retina. E é essa região que muitos casos aí de toxoplasmose congênita, essa que a mãe adquire a toxoplasmose e passa para o filho, é afetada, né? E temos a retina periférica, que aí, ainda bem, né, os pacientes adultos que eventualmente adquirem toxoplasmose, na maioria das vezes, essa é uma toxoplasmose na retina periférica. Então, embaça a visão muitas vezes mais por causa do vítreo, que fica sujo, né, que a gente vê uma turbação lá no fundo do olho, mas a gente vai procurando, através do exame do mapeamento de retina, lá a gente consegue ver um foco lá de toxoplasmose lá na retina periférica desse paciente. Você explica para o seu paciente do papel de parede, eu gostei dessa do papel de parede, e desse o que preenche o papel de parede, mas e quando a gente tem patologias ou doenças ou afecções que afetam o nervo óptico? Você falou que numa das suas formações lá em Goiás foi a neurooftalmologia, né? E aí você explica para o paciente que o nervo, como você explica que é uma doença do nervo óptico? Então, assim, a retina é importante a gente falar também, né? Que na retina está o neurônio da visão, entendeu? Então, assim, do olho, a parte mais nobre do olho é a retina. Porque é onde, assim, o olho o que é, né? É como se fosse uma máquina fotográfica, né? Então, toda a estrutura ocular, ela é capacitada para que deixe a luz entrar, né? Que essa luz ela chegue na retina e a retina transforma a luz em visão, né? Então, é o neurônio da visão, né? Propriamente dito. O que é o nervo? Ele pegou a informação da retina e ele vai levar para o cérebro. Lá no cérebro que a gente consegue assimilar essa imagem que a retina captou, entendeu? Então, como você perguntou, né, o que é o nervo, né? O nervo é como eu falei, é como se fosse a tomada, né? Então, ele vai ligar o aparelho ali, né? Tem um ventilador, né? O ventilador é o olho, né? O cérebro é a energia ali, né? Então, o nervo é aquela tomada ali, aquele fio, né? Aquele fio elétrico que vai ligar, né? Ele transmite a informação, né? Ele é responsável por essa transmissão, né? Do olho até o cérebro, entendeu? Então, nesse fio, eu também gosto de falar para os pacientes mais ou menos assim. Eu falo que a retina é a televisão, a retina é a antena, o nervo é o fio e o cérebro é a televisão, né? Se você cortar o fio, você não tem televisão, né? Então, as doenças do nervo têm essa peculiaridade. Às vezes, uma doença que é escondida, silenciosa, mas que pode causar um impacto na visão muito grande. Você avalia o olho da pessoa e fala, tá tudo bem, né? Mas não está enxergando bem, né? E às vezes é uma afecção do nervo, né? Essas afecções do nervo são importantes, né? E algumas delas são ligadas pelos hábitos de vida das pessoas, né? Existe aí uma ligação dessas doenças, várias infecção, inflamação, traumas, pancadas na cabeça, pancadas no próprio olho. Mas, por exemplo, existe afecções metabólicas, né? Que são do estilo de vida da pessoa. Um deles é o álcool e o cigarro, não é? Você pode falar um pouquinho pra gente? Existe uma doença que chama, né? Neuropatia álcool-tabaco, né? Então, paciente que tem ali longa data de uso, né? Tanto do álcool quanto do tabaco, né? Isso aí, assim, a gente ainda não sabe exatamente como essa doença acontece, né? Mas o que a gente entende é o quê, né? Existe um estresse ali dessa célula do nervo, que é uma célula muito delicada, né? Um neurônio muito delicado, né? E aí, com o uso contínuo dessas substâncias, né? Ela vai causando prejuízo e esse neurônio ele vai morrendo, né? E assim, como é neurônio, a gente sabe que a capacidade do neurônio de se regenerar é muito pequena, né? Assim, praticamente nula, né? Então, aquele neurônio que morre, ele não recupera, né? Então, o paciente, né, nesse caso do álcool-tabaco, quando ele já começa a ter uma perda visual, se a gente não intervém logo, isso aí pode ser muito severo
E assim, é definitivo, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ter um controle muito rigoroso com isso, né? Então, A oftalmologia, a retina tem essas situações, né? A gente não é limitado ao olho. Às vezes o paciente pensa isso, né? Mas o estilo de vida, doenças que ele tem no organismo, né? Como no organismo, no corpo todo, como diabetes, como a pressão, elas também impactam severamente aí na qualidade visual, porque leva para o olho as comorbidades dessas doenças sistêmicas que a gente fala do corpo todo, o estilo de vida dela, o sedentarismo, as más práticas de alimentação, as más práticas de sono e etc, né? É mais ou menos isso, né? E complementaria com doenças reumatológicas, né? Então, muitos reumatismos, né? Artrite reumatoide, também muitas vezes se manifestam com uma forma ocular. A gente tem um grande grupo de doenças aí que são as tais uveites, né? Que são inflamações dentro do olho, né? Não são uma conjuntivite, uma coisa mais simples por fora, né? Então, E esse grande grupo de doenças aí, muitas vezes ou reumatológicas ou até infecciosas, né? Como a toxoplasmose que a gente está falando, também se manifesta. Então, muitas vezes a oftalmologia pode ser encarada assim com uma especialidade mais simples, mais focada, talvez, né? Que fica só no olho, mas a gente tem que ter esse olhar, assim, né? Hipertensão é sempre importantíssimo, a gente saber se o paciente é ou não. Diabetes nem se fala, né? Porque a gente... diabético, assim, que retina mexe com diabético, né? Assim, atende diabético, é importante mais, né? Diariamente. E as orientações, né? Muita bronca no consultório, né? O diabético. E assim, o diabético também, né? Entra na questão, como o José falou, né? Não só do paciente, como do familiar, né? Então, assim, pelo menos, eu sempre gosto de ter um familiar junto, né? Porque o diabético, ele tem uma coisa que, assim, a diabetes não tem cura, né? Então, a gente tem que trabalhar a longo prazo, né? Então, as alterações que a gente vê na retina, elas são alterações que, às vezes, elas podem alertar o paciente, ó, cuidado, seu diabetes, ele vai avançar, entendeu? Tá avançando. Vamos com calma, entendeu? Então, assim, um acompanhante, ele tem um papel muito importante nisso, né? Até porque, às vezes, o paciente diabético, ele ele nos fala que o controle dele está mais adequado do que realmente é, né? Porque ele está se esforçando, né? Mas o familiar, muitas vezes, está ali também para nos dar, de fato, o que está acontecendo, né? Então, é importantíssimo ter sempre alguém junto, né? Nós falamos uma coisa aqui muito importante, né? Que às vezes o exame oftalmológico vai dizer para o paciente alguma doença ou patologia que ele tem no corpo que ele não sabia. Isso acontece muitas vezes, né? Às vezes ele já chega para a gente dizendo, olha, eu tenho tal patologia, faz parte da nossa entrevista, da nossa conversa e também faz parte do nosso raciocínio médico. Mas às vezes a gente encontra sinais nas mais diversas patologias, reumatológicas, neoplásicas, né? Os cânceres, às vezes, as doenças neurológicas, doenças degenerativas, inflamatórias, né? E aí a gente tocou numa das que a gente talvez mais tenha, as duas mais, com maior possibilidade no consultório de alertar o paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre diabetes agora, mas depois tem as degenerações de retina, né? Então, a diabetes, às vezes você olha o fundo de olho, faz o seu exame de retina e aí, a gente citou aqui durante o nosso bate-papo, o exame chamado mapeamento de retina, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é mapeamento de retina. Às vezes lá na recepção do hospital, a pessoa fala, você tem que fazer um mapeamento. Que exame é esse, né? Que exame é esse, mapeamento de retina? Que exame que é? Então, eu falo, então você fala aí, que isso aí é nosso dia a dia, né? Então, assim, tem que dilatar, não tem que dilatar o olho para quê, né? Então, assim, a gente consegue examinar a retina através da pupila, né, que é essa abertura que a gente tem na íris, até sem dilatar, tá? Só que se a gente não dilatar a pupila, não usar os colírios, a gente vai ficar confinados, digamos assim, só na parte central ali da nossa retina. Não vai ter uma visão tão adequada, né? Então, muitas vezes a gente tem que dizer para o paciente, vamos ter que pingar as gotas, vamos dilatar a pupila, vamos ter que... A visão fica embaçada mesmo, arde um pouquinho, né? Mas é através desse exame, desse mapeamento de retina, que a gente consegue uma visão panorâmica
né, em detalhes, uma visão até tridimensional, porque a gente vai conseguir usar os dois olhos de uma forma bem adequada, ver elevações, eventualmente na retina que possam existir, e fazer um diagnóstico mais acurado do paciente. Então, nem todo paciente precisa, né, de um exame desses, mas grande parte da população que vai fazer um exame de rotina oftalmológico necessita. A gente poderia dizer aí os pacientes míopes, né, que estão com um risco um pouco mais elevado de ter um descolamento de retina, necessitam, né? O paciente diabético vai necessitar no mínimo uma vez por ano. E pacientes hipertensos também, importante, pacientes com patologias reumatológicas, né? Traumas, né? Paciente que teve um trauma ali na região da cabeça, né? Muito importante fazer esse exame também, né? Considerando então o olho é uma bolinha, aumentando aqui o aspecto para a gente olhar melhor essa bolinha, a periferia, o centro do olho, o mapeamento de retina serve para isso. Mas a retina lança mão também de tecnologias, né? Dos exames chamados complementares, né? Isso é muito legal a gente falar para quem está assistindo, né? O exame ele complementa. O médico precisa avaliar, examinar para saber o que pedir. Sabendo o que pedir, ele complementa o raciocínio e o diagnóstico, né? Em retina tem alguns exames complementares que a gente pode explicar rapidamente também para as pessoas, né? Quais são aí? Principalmente a retinografia, né? Que é um registro fotográfico, né? Que a gente pode acompanhar ao longo do tempo, né? Como que essa retina se desenvolve. A angiografia fluoresceínica, né? Que é o quê? A gente injeta um contraste no paciente, né? E aí a gente vai tirando fotos sucessivas, né, desse olho para ver o trânsito desse contraste no olho, né? Isso daí ajuda a gente muito no raciocínio diagnóstico, né? E o outro que é um pouquinho mais moderno, que chama a tomografia, né? Tomografia de coerência óptica, né? A gente usa uma sigla que chama OCT, né, do inglês, né? Que aí o OCT ele vai ver mais a parte estrutural, né? Com bastante delicadeza, né, a gente consegue ver bem as estruturas ali do olho, da retina, né, do vítreo da retina, do nervo óptico, a gente consegue detectar também algumas alterações, né. Então, basicamente são esses. E esse exame revolucionou a retina, né, porque a gente consegue identificar a histologia, né, as camadinhas das células, né. São coisas que antes, através dos outros exames da retinografia e da angiografia, ficavam até talvez um pouco nebulosas. Com a CT, a CT fez uma diferença muito grande. Conseguiu esclarecer muita coisa, né? Então, lançando a parte clínica, a parte do mapeamento, os exames complementares, a gente consegue, na grande maior parte das vezes, atender bem nosso paciente, né? E dando um segmento, fazendo o diagnóstico e o segmento. Voltando a falar um pouco do diabetes, então, é uma doença do corpo todo que reflete no olho e pode causar, às vezes, até a perda de visão. A gente é importante falar para o paciente que, uma vez diagnosticado problemas na retina relacionados ao diabetes, ele tem que fazer um segmento, porque essa diabetes ela vai evoluindo, né? Então a gente pode falar aí de fases, né? E qual que é a primeira fase? A primeira coisa que a gente olha no fundo de olho e fala, o senhor tem uma possibilidade, se ele não tiver falado, se ele tiver falado a gente já vai saber, mas qual que é a primeira etapa, qual que é primeiro sinal ali? Ele começa geralmente com dilatação, né? No fundo do olho a gente tem várias veias também, né? A retina tem o neurônio que a gente conversou, né? Esse neurônio vem as veias ali que vão nutrir, né? Todos esses neurônios, né? E aí essas veias elas começam a ter umas dilatações, né? Explica assim, que é como se o açúcar do sangue ele fosse corroendo o vaso por dentro, né? E essa corrosão ela vai fazendo uma dilatação, né? E a gente consegue detectar isso. E é muito importante, igual a gente estava comentando, do mapeamento de retina, né? O olho ele não mente, né? Então, assim, às vezes o paciente ele tem um acompanhamento com diabético, né? Com endocrinologista. Às vezes ele faz algumas medições que pode estar achando que está controlado, né? Mas se a gente consegue avaliar o olho e você vê uma evolução dessas lesões, né? A gente tem a certeza que tem algum problema, né? Até na época do diagnóstico, né? Às vezes o paciente faz o exame, fala, nossa, eu descobri diabetes tem 6 meses, né? Essas lesões do fundo do olho, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Elas demoram um tempo para acontecer, né? Então, se o paciente ele já tem a lesão no fundo do olho, significa que já tinha um diabetes há algum tempo, né? E assim, volta e meia a gente tem isso, né? Os
Se a gente fala, descobri tem pouco tempo, você vê, já tem lesão no fundo do olho, né? Se a evolução não for favorável, se ele continuar evoluindo, essa diabetes, né? Das dilatações, esses aneurismazinhos, eles vai progredindo como aí? Como o que próximo progride? passo, depois das dilatações, é o próprio sangue, né? Sendo ocorrendo um processo de vazamento a partir desses microaneurismas. Então, não é que já vamos para uma parte de coágulo e nada disso, mas antes o líquido vai infiltrando a retina vai ficando inchada, né? Então, ela vai ficando... A gente chama um termo médico aí de tal do edema da mácula, né? O edema na parte central da retina. E é nesse ponto que muitas vezes o paciente ele começa a perceber que a visão dele já não é a mesma, porque a mácula é a região importante da parte de leitura da nossa visão. Então é ali que às vezes ele vai procurar o médico oftalmologista porque ele já está com esse tal de edema macular, que é o inchaço da retina, que seria o próximo passo aí, né? Então, a gente sempre conversando uma história, um futuro não promissor, se essa doença for evoluindo, ela começa saculações, incha, começa a aparecer algumas hemorragias, até a gordura também sai um pouco desses vasos, começa a aparecer lá aquelas exudações, né? E aí essa retina começa a perder a vascularização, começa a aparecer áreas de falta de sangue, né? E aí nesse momento a gente começa a pensar em tratar, não é isso? Tem esse tratamento para retinopatia diabética? Existe? Com certeza. Assim, o principal, né, é o controle do diabetes, né? Isso que você frisa, né? Senão, se não adianta, você vai só correndo e não consegue alcançar. Você pode né? fazer o tratamento mais lindo do mundo, entendeu? Mas se não tiver o controle, assim, o paciente, ele vira e mexe, ele vai ter uma piora, vai ter uma descompensação, né? A gente tem que tratar, assim, a primeira conversa tem que ser orientar o paciente que ele tem que tratar a raiz do problema, né? Isso eu gosto de falar também, né? Para depois a gente... por isso que eu comentei do acompanhante, né? Assim, eu gosto muito de falar com o acompanhante também, né? Porque, assim, a família tem que estar consciente, né? Não é uma coisa junto, assim... né? Não é assim, não é uma coisa pontual. Teve um problema, eu vou tratar, pronto, resolveu, né? Aquilo ali é para a vida toda, entendeu? Então, se a gente não tiver um enfoque ali, esse paciente, ele vai ter uma piora, né? A gente sabe, a gente tem a gente vira e mexe, a gente tem pacientes que voltam, né? Tratou, ficou bom, tal, aí vai para casa. Agora eu tô bem, né? Então, o diabetes não vai mais me afetar. Aí passa um tempo, volta no consultório com o mesmo problema, entendeu? Eu acho que a gente pega um gancho interessante de entender também que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos os colegas que nos ajudam, que é uma equipe multiprofissional sempre é importante nas doenças crônicas, como diabetes e a pressão alta. Talvez em outro momento a gente fale sobre as afecções da pressão alta no fundo de olho, mas o endócrino, o cardio, o clínico, o médico de família, o nutricionista, o psicólogo, né? Então são profissionais muito importantes para nós. Esse diabetes, se não tratado ou não controlado, às vezes ele evolui, né? Mesmo ele evolui. Existem os lasers que a gente vai fazendo na retina. Para os edemas, existem as aplicações de médium. Às vezes o paciente começa a fazer umas afecções mais graves na retina com risco de descolamento, né? E aí entra a cirurgia de retina, que a gente ainda não comentou dela, né? A vitrectomia. Hoje é uma tecnologia que avançou bastante, né? A vitrectomia. Vitrectomia basicamente consiste em entrar dentro do olho e fazer a retirada do vítreo, né? E esse vítreo em um paciente diabético, muitas vezes com essa progressão que a gente estava falando aí da dilatação do vaso, do edema da retina, o próximo passo seria um enfraquecimento tão importante dos vasos que começam a sangrar e aí o vítreo fica cheio de sangue. Então, em alguns pacientes, é uma minoria, mas eles têm indicação de fazer essa tal de vitrectomia, que é uma limpeza lá do fundo do olho. E muitas vezes, quando você vai fazer essa limpeza, você já aproveita e já faz o tratamento com laser, né, para evitar novos sangramentos, né? Então, está dentro do arsenal aí do médico que trabalha com retina, além de fazer um laser mais simples, né, sem cirurgia, fazer as aplicações de remédios dentro do olho para a gente desinchar a retina, fazer essa cirurgia, mas nunca se esquecendo que a base da doença tem que estar ok, tem que estar tratada, né, para o paciente acompanhando direitinho, porque senão
fica aquela coisa, né? Faz o tratamento e acaba tendo muitas recidivas aí dos inchaços, né? E dos sangramentos. Motivando os nossos pacientes com diabetes é que a grande maioria deles, controlando a doença, acompanhando tanto com o médico assistente quanto a oftalmologia, a grande maioria deles ficam bem, né? A visão fica boa, não progride. Agora, se progredir, é uma das doenças que podem causar a perda de visão total, né? E nesses mapeamentos de retina, existe também aquelas degenerações, né? Pequenas doenças que estão fora do centro da visão e algumas no meio do centro da visão, né? Isso que é importante. As degenerações que estão mais na periferia, Dr. Tauan, elas têm impacto também em algum problema que o paciente pode ter? Com certeza. Aí já entra na parte, sim, aquela relação que a gente falou íntima do vítreo com a retina, né? O vítreo, né? A gente estava falando, ele preenche ali a cavidade do olho e vai estar grudado na retina, né? Eu brinco também, né, que é como se fosse um esparadrapo, né? Com o tempo, com o envelhecimento natural, né, esse vítreo ele vai soltando, né? Ele é como um esparadrapo grudado na pele, né? Ele, à medida que ele vai soltando, ele vem puxando a pele, né? E às vezes essas degenerações que você comentou são áreas de fragilidade na retina. E aí esse vítreo ele pode puxar onde está mais frágil, às vezes acontece um rasgo, né? Ele rompe ali, né? E aí qual que é o problema disso? Onde rasgou, né, pode começar a entrar líquido, infiltrar, né? Então aquele exemplo do papel de parede, né? Então você tem um papel de parede, começou a entrar um líquido ali atrás, começou a infiltrar, e aí esse líquido ele vai descolando esse papel de parede, né? E aí causa uma doença grave, gravíssima, né, que é o descolamento de retina, né, José? Que muitos pacientes têm um sintoma, né, que vê alguns pontinhos pretos na visão, né? A gente chama isso da tal de moscas, né? Moscas que voam, moscas volantes, né? E isso é bastante comum, até em pacientes saudáveis, muitas vezes tem isso aí. Mas nisso que o Dr. Tauan está falando aí de né, o vítreo soltar, começar a infiltrar, muitas vezes essas moscas volantes elas ficam muito mais intensas, né? Começam a ter flashes na visão. Então é nesse momento aí que o paciente ainda está com a visão boa, está conseguindo ler e tudo, mas ele já está com um problema seríssimo lá no fundo do olho. Então, nesse momento que ele tem que procurar o oftalmologista, né, para fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce. Muitas vezes é um descolamento, mas está bem periférico, a gente consegue um tratamento simples ali, um laser só de bloqueio, deixar a doença confinada bem na periferia da retina sem causar transtorno na visão desse paciente. Mas alguns pacientes acabam chegando um pouco mais tarde e vão precisar da vitrectomia, que é um tratamento cirúrgico, um tratamento mais complexo, né? Então, às vezes tem o rasguinho da degeneração ou desse descolamento e às vezes não precisa de cirurgia. E quando precisa é a vitrectomia, mas direcionada para colocar a retina no lugar de novo, né? Exatamente. Então, o descolamento de retina ele é grave, mas tem tratamento. E a tecnologia vitrectomia ela avançou bastante, né? Hoje consegue fazer uma cirurgia com mais tecnologia. E sim, às vezes até, sim, é muito engraçado, às vezes o paciente tem uma preocupação da questão de ponto, né? É uma cirurgia que é, assim, bem complexa, mas às vezes a gente nem precisa dar ponto no olho, né? Então acaba fazendo uma cirurgia sem ponto, né? Então, assim, pela evolução, né? Toda a tecnologia, o que a tecnologia trouxe para a medicina, né? Isso é muito importante, né? E outro ponto que o José falou, né? A questão da mosca volante, né? Muito importante, né? Porque são sintomas iniciais, né? Que muitos pacientes têm, mas o que acontece? Só o sintoma a gente não consegue diferenciar. Às vezes pode ser uma coisa natural, né? Do envelhecimento do olho, mas pode ser um sinal de gravidade, né? Uma coisa muito grave que está acontecendo ali, que é o descolamento, né? Então, pegando no início o paciente tendo sintoma e já procurando o médico, né? É muito importante, né? Porque como a gente falou, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento, melhor o resultado, né? Algumas dessas degenerações acontecem no meiozinho do olho, né? No fundo do olho, onde a visão é melhor, né? Que a gente comentou várias vezes aqui da mácula e da região central, né? E tem a relação também com o aparecimento de manchinhas e tal. A gente vai falar um pouquinho só mais rapidamente sobre esse tipo de degeneração, que tem um nome de DMRI, né? E ela tem essas duas formas, essa forma mais branda e a forma mais severa, né? Como é que é essa diferenciação aí? Então, assim como o organismo todo, o olho também envelhece. É um processo natural, né? Só que alguns pacientes esse envelhecimento é mais intenso do que o do organismo, né? Então a retina vai ficando um pouco mais frágil
tá? Um pouquinho mais atrófica em alguns casos, né? E alguns casos, né, que é uma raridade, né, menos frequente, acaba acontecendo a formação de uma pequena feridinha no fundo do olho. Então a gente tem um tipo de doença que é considerada seca, que é onde só tem uma certa atrofia, e um outro tipo de doença, que é mais ou menos uns 10%, né, que é onde acontece uma feridinha com sangramento, com líquido na retina, que ela é muito mais agressiva. Geralmente, os sintomas dessa forma mais agressiva é um sintoma em que o paciente ele começa a ver as coisas tortas, né? Isso é um pouco curioso, assim, né? Mas o paciente ele começa a perceber, né? Uma coluna, né? Um quadro fica torto, né? Então, é um indício muito específico, né? De uma doença na parte central da retina, e que o médico oftalmologista hoje em dia tem uma ferramenta muito importante que revolucionou também a área da retina nesses últimos anos, que é aplicar dentro do olho um anticorpo, um fragmento de anticorpo, um medicamento, né? E que consegue secar essa feridinha. Então a gente consegue reduzir danos, né? E em muitos casos também melhorar a visão. É isso interessante. Às vezes o paciente precisa fazer essas aplicações dentro do Tortal 1. E tem resultados positivos, né? O paciente tem uma melhora, né? Com certeza, sim. Foi, como o José falou, É revolucionou, minimamente entendeu? invasivo, ele é um procedimento simples, não é uma cirurgia, mas tem que ser feito com todos os cuidados, mas tem uma melhora importante. A gente tem todo o cuidado, né? Assim, é um tratamento que a gente faz dentro do centro cirúrgico, né? Mas é um procedimento relativamente simples e muito seguro, né? Então, as chances de complicações são muito pequenas, né? E o resultado que o paciente tem com esse tratamento, assim, é ótimo, né? Assim, é claro que depende do tipo da doença, né? Do estágio da doença, se a gente pegou cedo, pegou tarde, né? A agressividade, porque isso aí vai depender de cada paciente também, né? Mas na maioria das vezes é um tratamento muito eficaz, né? E assim, só uma coisa que eu lembrei também, né? Essa é uma doença também que está relacionada com o cigarro, né? Então, assim, o paciente fumante, ele tem uma chance maior de evoluir com essa doença, né? Então, a gente estava comentando do nervo, né? Então, a DMRI, né, que é a degeneração macular relacionada à idade, ela tem uma relação muito próxima ao tabaco também, né? E uma coisa que eu acho interessante falar também, né, é a questão da prevenção, né? Porque a gente tem, assim, diversos estudos científicos mostrando que existe um tratamento preventivo, que são vitaminas, né, que a gente passa, né? Mas é importante frisar que assim, as vitaminas elas não são para todos os estágios, né? Às vezes a gente tem essa degeneração. Hoje a gente sabe que assim, muitos pacientes, com o tempo, com o passar do tempo, eles vão apresentar algum sinalzinho dessa doença, mas sem nenhuma repercussão para a visão, né? Só que outros eles vão evoluir, né? E aí, à medida que vai evoluindo, o paciente tem indicação dessa vitamina, né? Então, assim, não são todos, mas alguns vão ter, né? E aí, esse acompanhamento com o oftalmologista, a gente consegue detectar o momento que esse paciente vai precisar dessa vitamina, prescrever e vai evitar que evolua para uma doença mais grave, como o José mencionou, né? Em alguns casos evitam essa evolução, né? Exatamente. Ok. Fiz 2 segundos de pausa aqui, só pra gente fazer um... Você mexeu, aí você ficou mais do lado da luz verde. Tá dando muito verde no rosto dele aí? Não, tá aqui tranquilo. Tá aparecendo pouco? Porque tá aqui no... A face dele aqui tá... Quando ele olha pra você, eu acho tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Tá, ok. Senão você ia aparecer igual o Hulk lá, não. Então, eu vou voltar aqui, tá? A gente faz o corte pra eu fazer a última pergunta. A gente volta aqui. No 3 eu vou fazer o corte novamente. Então, a gente falou muito a questão de patologias, tecnologias, e aí eu queria finalizar esse bate-papo, que por mim eu ficava aqui 5 horas conversando com vocês, mas a gente precisa terminar, né? E aí eu queria falar um pouco dessa tecnologia, da retina, tecnologia. A gente sabe que o Hospital de Olhos de Palmas é um hospital com essa tecnologia, com todos os recursos necessários para que o paciente tenha um bom atendimento, corpo clínico capacitado, vocês lá prontos para receber esse paciente com as afecções de vítreo e de retina. Mas eu queria finalizar com essa questão bem do coração mesmo, né? O que é bom, o tão interessante é ser médico do Hospital de Olhos de Palmas.
Vamos começar, a gente conversou com o Tauan aquela hora, vamos começar com o senhor, doutor Giuseppe. Olha, eu acho que trabalhar em grupo é uma tendência na medicina em todas as áreas, né? Porque a medicina, ela está caminhando para um processo de um médico ficar mais específico em uma área, né? Ficar mais nessa subespecialidade. Só que você não consegue trabalhar numa subespecialidade sozinho. Então, por exemplo, dentro do grupo aí que é o Hospital de Olhos, você fica sendo um subespecialista, né? Eu estava aí mexendo nessa parte de retina, mas sem perder a visão do todo do paciente. Porque também a gente não pode ficar muito com essa visão em túnel aí, pensando só em retina, né? E a gente recebe pacientes com uma conjuntivite, recebe pacientes para trocar óculos, casos que são mais, que não são dessa área de retina, né? Então ali dentro, né? Então, por exemplo, semana passada, uma paciente me procurou que já tinha feito um tratamento do pai dela comigo, então já tinha essa afinidade, mas era um caso de superfície ocular, um caso mais complexo de superfície ocular. Então ali dentro a gente não precisa abraçar todos os casos. Tu pode encaminhar esse paciente para um médico super bom, especializado naquela parte e promover o melhor tratamento para o paciente, melhor do que se continuasse contigo, porque você é um médico especialista em uma outra área. Então, além desse todo suporte aí de tecnologia, a gente tem um corpo clínico muito bom, tem muito prazer de estar ali. As pessoas que estão ali dentro são muito boas mesmo, bem formadas, éticas, isso é importante. Importante, né? Um corpo clínico capacitado, ético, faz uma boa medicina, unido, né? Importando com o paciente como um todo, não só como uma doencinha no olho, né? E preparado para atender de todas as idades, né? E Dr. Tauan, o quão bom é estar lá no Hospital de Olhos de Palmas e pode utilizar o tempo também para... usar as palavras do José também, né? Que assim, questão do corpo clínico, né? Que a gente fica muito seguro ali dentro, né? Às vezes até um caso assim, o médico não é infalível, né? Então assim, a gente tem dúvidas, né? Então a oportunidade que tem, igual eu, de ir lá no Giuseppe, entendeu? Comentar um caso com ele, tirar uma dúvida, entendeu? Às vezes levar um paciente para ele olhar, sabe? E ele me ajudar ali naquele raciocínio, né? Isso é muito importante, né? E além disso, né? Assim, eu queria até reforçar a questão dos colaboradores lá, sabe? O hospital, assim, ele tem uma política, né? Que os funcionários também, assim, eles participam de tudo, né? Então, eles estão ali com a gente, entendeu? Eles ajudam a gente, ajudam o paciente, né? Eles têm essa preocupação com o paciente também, né? E, assim, essa visão, desde que o paciente ele entra na recepção, né? Até depois ele vai ali para o consultório, é atendido, ou para uma cirurgia, né? Depois ele sai dali, ele tem um colaborador que vai dar assistência para ele, né? Isso a gente vê que é muito bom, né? Isso aí contribui muito para o paciente, né? Isso ajuda muito na recuperação, porque a gente sabe que a medicina, né? A saúde, né? Ela não é simplesmente ali eu ir lá, colocar uma coisa, passar um remédio e pronto, né? A gente tem todo um sistema, né? A fisiologia completa do corpo humano, que ela vai ajudar, né? Então, assim, o olho, né? A gente pode tratar o olho, mas se você tem alguma outra desregulação no corpo, né? Isso aí vai afetar, né? Então, a gente tem que ficar atento a todos esses pontos, né? Então, assim, a questão do colaborador, essa assistência que tem ali, né? Em todas as partes dos hospitais também, isso aí deixa a gente muito seguro no nosso tratamento, né? Porque a gente sabe que o paciente, mesmo não estando ali dentro do seu consultório, ali sentado na cadeira, você conversando com ele vai estar bem assessorado ali, entendeu? Então, é muito gratificante para a gente estar num hospital que oferece isso, né? Doutor Tauan de Oliveira, muito obrigado por esse seu tempo. Eu sei que é correria, doutor Giuseppe Gracioli. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo também. Vocês que nos assistiram, obrigado também por nos assistir. E vocês não podem perder mais vídeos, mais conversas como essa vão acontecer. E fruto aqui também de Palmas, do Hospital de Olhos de Palmas, que vocês viram aqui nas palavras estrutura, colaboradores sempre muito habilitados para o atendimento, corpo clínico, ético, responsável, com muita base científica, parque tecnológico para exames e para cirurgias. Então, se você não quiser perder essas novidades desse podcast, além da visão,
Não esquece de se inscrever aí no botãozinho vermelho, ativar notificações aí no sininho e seguir as redes sociais aqui do Hospital de Olhos de Palmas, que é @HOPalmas. E até uma próxima. Obrigado a vocês. Obrigado. À disposição, obrigado.